Já imaginou passear por uma floresta e se deparar com seres jurássicos, filhotes de dinossauros, bem perto de você? Está preparado para essa aventura? Em breve isso vai ser possível na Serra de Miguel Pereira. O projeto Parque Mundo dos Dinossauros vai contar com réplicas de animais robotizados e característicos da pré-história. Além de ser uma atração turística inovadora, é também a possibilidade de geração de emprego, renda, desenvolvimento local e muitos sustos para quem tiver coragem de embarcar nessa aventura. Tudo isso você confere no Rio em Foco, que começa agora. De hoje eu converso com o empresário Sávio Neves. Oi, Sávio. Olá, como é que vai? Muito prazer estar aqui com vocês no Rio em Foco, falando sobre esse empreendimento de Miguel Pereira. O prefeito de Miguel Pereira, André Português, falou com a nossa equipe sobre a idealização do Parque Mundo dos Dinossauros e a expectativa que essa atração vai gerar na região. Esse Parque dos Dinossauros foi uma ideia em cima do que a gente tem de vocação na cidade. Miguel Pereira é uma cidade turística e nunca foi explorada da forma que deveria ser. E eu tenho uma área aqui, que é a Rocha Negra, 1.400.000 metros quadrados de área verde, e a gente fazendo estudos, então veio ao nosso conhecimento que o Parque dos Dinossauros é algo que chama muita atenção das crianças. E como o estado do Rio de Janeiro não tem, e quando se monta em algum parque na capital, no município do Rio, quando monta algum tipo de evento voltado a dinossauros, sempre é explosão de vendas. Então, começamos a trabalhar. Então, fizemos essa parceria pública-privada, é um dos maiores investimentos do estado do Rio de Janeiro, de entretenimentos, onde a gente tem um estudo aqui, a gente acredita que o Parque dos Dinossauros vai trazer, a partir do ano que vem, 1 milhão de pessoas que nunca pisaram na cidade por ano para visitar o parque. Então, hoje, esse empreendimento, esse investimento vai mudar a economia da cidade de Miguel Pereira, vai gerar emprego na cidade. A gente não se preocupou só em fazer o investimento do Parque dos Dinossauros. Na verdade, a gente vai inaugurar também agora, no primeiro semestre de 2022, a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro com a Maria Fumaça, trem turístico, a vapor. E só o trem também vão trazer mais de 900.000 pessoas por ano. Vamos inaugurar também a Rua Coberta, que é um polo gastronômico, parecido com Gramado, porque, na verdade, eu quero transformar Miguel Pereira na Gramado carioca, porque a Gramado é a segunda cidade que mais recebe turismo no Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Então, a gente está inaugurando não só o dinossauro, como o trem turístico, vamos inaugurar a Rua Coberta agora também, no final de janeiro. São 10 restaurantes, 2 panorâmicos, 2 salas de cinema, uma obra linda, incrível. Então, com isso, a gente também está se preocupando na questão da gastronomia para receber todos os visitantes. Já os restaurantes, temos aqui belíssimos restaurantes na cidade, restaurantes já com estrutura para atender a população visitante, mas também a gente está buscando investimento na rede hoteleira, tem redes vindo para cá, comprando já imóveis, já em parte de aprovação de projeto. A gente está fazendo um projeto do novo centro da cidade de Miguel Pereira, onde o deputado André Ciliano, juntamente com o governador, que está fazendo essa parceria e viabilizando o recurso para a gente construir o centro da cidade mais bonito do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está produzindo uma nova cidade para, de verdade, chegar no meu objetivo, que é trazer 5 milhões de turistas por ano para a cidade de Miguel Pereira. Sabe, qual a previsão para que esse parque fique pronto aí e aberto ao público? Então, nós já estamos em obra, né? As obras já começaram de restauro das ruínas. Na verdade, não tem muita obra nova, porque era uma antiga fazenda, uma fazenda de café, e tem muitas ruínas lá, as casas antigas, a própria sede da fazenda, e a gente está mantendo aquele clima meio de ruína mesmo, para criar aquele ambiente jurássico, né? Na verdade, são talvez umas 8 edificações que a gente está restaurando e criando esse clima jurássico. E de quanto está sendo o investimento nesse empreendimento? São 30 milhões de reais, somos 3 sócios, né? 2 são sócios locais, 2 empresários locais, um deles é o dono
da Universidade de Vassouras, ali do lado, que também implantou um campus em Miguel Pereira, e o Márcio, que também é investidor ali da área de Vassouras e Miguel Pereira. E o Trem do Corcovado aqui do Rio de Janeiro, levando essa expertise na área de entretenimento, né, de parques temáticos. Acho que foi um bom casamento ali. Quando a gente fala de um investimento desse montante numa cidade, né, a gente está falando de um impacto para a região como um todo. O que você já observa que começou a se movimentar a partir desse anúncio da construção do parque, da entrada dele em funcionamento, em termos de investimentos em restaurantes e na própria infraestrutura da cidade? É verdade. A cidade, já como aqui no Rio de Janeiro, na capital, precisam de âncoras, né? Por exemplo, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, são âncoras da cidade, e toda a cadeia produtiva do turismo gira em torno dessas âncoras, né? A hotelaria, os transportadores, os agentes de viagem, enfim, toda a cadeia de serviços orbita em torno dessas âncoras. O Parque dos Dinossauros, para Miguel Pereira, vai funcionar como uma âncora. Então, na verdade, chegando o Parque dos Dinossauros, que é enfim, um atrativo turístico, um equipamento turístico, com gastronomia, com ecoturismo, com trilhas, com tirolesa, enfim, tudo isso que nós vamos falar aqui, ele também segura o visitante, o turista na cidade. Então, você cria aí uma oportunidade para hospedagem, para hotelaria, para pousadas, hostels, enfim, campings. Você vai ter uma infinidade de oportunidades de negócio que serão criados a partir da inauguração desse parque. Então, é muito importante a chegada do Parque dos Dinossauros com essa função de âncora da cidade. Você falou uma coisa interessante, né? Ele está sendo construído numa sede, que era uma antiga sede de fazenda, com ruínas. Então, também há a possibilidade de você ressignificar um espaço e um atrativo que já existiu na região e que conta a história da região, né? É muito interessante, esse local é muito interessante. Na verdade, essa antiga fazenda ela foi desapropriada pelo município, se transformou, foi instituído ali um parque municipal, uma unidade de conservação municipal, então um parque municipal de conservação ambiental, e agora com essa licitação, com essa concessão, esse parque municipal vai conviver em harmonia com um equipamento turístico, com a visitação, o que é perfeitamente harmônico. Você pode ter, sim, a preservação ecológica da fauna, da flora, aliada, né, em harmonia com uma sustentabilidade, com uma viabilidade econômica que o turismo traz de visitação. Então, acho que é perfeitamente possível, como é aqui no Cristo Redentor, o próprio Cristo Redentor fica dentro de uma unidade de conservação ambiental, que é o Parque Nacional da Tijuca, nesse caso aqui é federal, mas lá em Miguel Pereira é uma unidade municipal com 1.400.000 metros quadrados. É uma cidade verde ainda com a Mata Atlântica pujante, portanto, vai ser um cenário, uma moldura maravilhosa para a instalação do Parque dos Dinossauros. Ao trabalhar as unidades de conservação municipais, também com essa possibilidade de gerar um atrativo turístico para a região, isso também pode se tornar exemplo para outros municípios, né, que, em busca do ICMS verde, também criaram seus espaços, suas unidades de conservação municipais, e que precisam monetizar para justamente investir na conservação delas. Como é que está sendo esse processo? O município está muito ativo, né? Ao conceder para vocês, a expectativa também é que isso seja trabalhado em conjunto com a iniciativa privada. Eu acho que a prefeitura, a cidade de Miguel Pereira, foi muito feliz nessa escolha, né? Na verdade, ela tinha ali um ativo importante, que é um parque municipal, mas que não tem nenhuma visitação, é zero a visitação ali, até porque não tem nenhum serviço, não tem conforto, não tem segurança. A partir do momento que essa prefeitura consegue trazer um aliado da iniciativa privada, que é a nossa concessionária, e vai investir naquela área pública, porque o patrimônio continua público, o que passa a ser privado é a operação do parque.
Isso é muito interessante destacar, porque às vezes fica parecendo que privatizou uma área de conservação municipal. E não é. Isso vai servir de referência para os outros prefeitos, para outros municípios, que também têm uma situação muito parecida, e ali eles podem instalar um teleférico, um parque, uma área de visitação, uma área de piscinas naturais, enfim, cada um tem uma vocação, cada um tem um apelo. No caso de Miguel Pereira, o prefeito, o governo local, entendeu que ali cabia essa atração, que tem uma demanda muito grande no mundo inteiro, né? Existem grandes parques nos Estados Unidos, na Europa também, espalhados, que remetem a essa época jurássica, né? Um filme muito famoso também, enfim, a gente acredita que vai ter uma visitação muito grande ali. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar conversando sobre o Parque Mundo dos Dinossauros. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e turismo caminham juntos. Há uma expectativa, né? Vocês já divulgaram isso, de receber cerca de 250 mil turistas por ano no Parque Mundo dos Dinossauros. E quando a gente fala desse quantitativo de pessoas aí, a Miguel Pereira, a gente está falando do fortalecimento dessas rotas a menos de 3 horas do Rio de Janeiro, né? E que oferecem aí outras possibilidades para o turista. Como é que está sendo também o diálogo, e pensando aí na parte empresarial, entre o Trem do Corcovado e o Parque dos Dinossauros? Vai ter oferta de turismo casado, quer dizer, de poder comprar um bilhete para ir aos 2 lugares? Como é que vocês estão pensando também essa operação para levar as pessoas a conhecerem o interior do estado? Exatamente. Essa é a grande força do Trem do Corcovado ali naquela concessão, porque nós vamos conseguir vender o Parque dos Dinossauros no Cristo Redentor. Eu acho que vai catapultar, vai fortalecer esse esforço comercial do Parque dos Dinossauros. E também o que você falou do turismo de proximidade, nós estamos falando, não é nem de 3 horas, nós estamos falando de 1h30 do centro do Rio de Janeiro até o Parque dos Dinossauros, dá 1h30 de carro, com muita tranquilidade, pela principal estrada do Brasil, que é a Dutra. Então é um passeio, uma viagem muito tranquila, muito rápida, muito cômoda, e digo mais, ali do epicentro, do centro da Baixada Fluminense, ali de Nova Iguaçu, passando assim um raio de 40 minutos, você atinge toda a Baixada Fluminense com seus 4 milhões de habitantes, né, que também tem uma carência muito grande de entretenimento, de lazer, principalmente nos fins de semana. Então esse parque também vai ser uma alternativa para todos os moradores da Baixada. E quem vem de São Paulo, eu acho que ali está muito bem servido de público, né? Porque você tem ali, enfim, uma grande concentração de pessoas. Se você ligar ali, aquele pedaço ali da fronteira de São Paulo e também do lado do Rio de Janeiro, em 1h30, 2 horas, você está atingindo todo aquele público ali. Eu acho que é por isso que a nossa expectativa é bastante conservadora, 250 mil pessoas por ano, porque eu, de verdade, acredito que a gente vai atingir pelo menos 500 mil pessoas logo no início e fazer uma programação para atingir 1 milhão de pessoas por ano ali no Parque dos Dinossauros. E quando se pensa, né, justamente a criação de uma rota em que as pessoas vão poder assim, ter vários atrativos ali unidos, que outros diálogos você percebe ali na região? Com o próprio Vale do Café, Miguel Pereira se falou aí de estar numa fazenda de café, está ali próxima, né, ao Vale do Café, que também está se desenvolvendo fortemente, com rotas muito bem delineadas, que resgatam história, enfim. Esse diálogo de montagem, né, de diversos caminhos para se chegar ao Parque Mundo dos Dinossauros tem ocorrido? Então, esse é a grande mágica do turismo, né? Porque um puxa o outro. Então, o Vale do Café, quer dizer, com toda a sua história, suas fazendas, né, alguns equipamentos que hoje têm uma visitação grande, principalmente ali do lado, em Vassouras, ele vai ser, com certeza, fortalecido com esse novo atrativo.
E aí, como você falou, cria-se uma nova infraestrutura, né, de gastronomia, novos bares, restaurantes, pousadas. Já chegou um hotel, foi inaugurado agora durante a pandemia, já pensando nesse boom em Miguel Pereira, que Miguel Pereira está tendo uma grande expansão na área de turismo, não só o Parque dos Dinossauros, talvez seja o maior equipamento que está sendo construído ali, mas tem outras atrações chegando, né? Agora foi inaugurado um centro de artesanato importante, a Maria Fumaça, né, com 115 anos de vida, um trenzinho, uma estradiférica que funcionou em Miguel Pereira durante muito tempo, ligando o centro até o distrito de Governador Portela. Enfim, Miguel Pereira está criando outras atrações periféricas que vão fortalecer, e aí, no seu bojo, né, no desenvolvimento natural que vai acontecer, chegarão novos hotéis, novos restaurantes, e assim que é criado um destino turístico. É assim que aconteceu com Gramado, é assim que aconteceu com Campos do Jordão. O Rio de Janeiro é uma megalópole, não posso nem dizer que comparar, mas eu acho que a gente pode comparar de tamanho, de perspectiva de turismo, Gramado, Campos do Jordão, essas cidades menores que conseguiram atrair pessoas do mundo inteiro, principalmente brasileiros, e isso hoje Paraty, aqui no Rio de Janeiro, isso é mais de 60% da atividade econômica dessa cidade, do emprego, da renda, dos impostos que são gerados, turismo que sustenta essa cidade. Tem um ponto muito importante aí, né, que a gente traz no pós-pandemia, que tem sido foco também de debates aqui no Fórum de Desenvolvimento da Alerj. O próprio perfil do turista mudou com a pandemia. Por conta dos deslocamentos terem sido aí durante muito tempo interrompidos, principalmente os aéreos, a gente tem visto também os cariocas fazendo um movimento de conhecer melhor o estado do Rio de Janeiro. Na medida que eles também se voltam para outras cidades vizinhas que estão muito próximas, como você falou, 1h30 daqui do centro do Rio de Janeiro, a gente também está criando a perspectiva de ativação de um turismo de proximidade, mas também de fixação e de divulgação, né, desses roteiros para muito mais gente, para todo o Brasil, sendo que o Rio é o lugar em que os turistas estrangeiros chegam, né, naturalmente, para conhecer o restante do nosso estado. Então, Geisa, é exatamente isso que você falou. Com a pandemia, o turismo internacional, o turista internacional, ele sumiu por conta de barreiras sanitárias, dificuldades da malha aérea, a questão de protocolos, as quarentenas que são compulsórias para muitas pessoas que vão para alguns países, tem que ficar 14, 15 dias num quarto de hotel preso. Ainda arrisca, no final, na hora de ir embora, quando for fazer o teste, e se tiver alguma indicação de Covid, tem que ficar mais 15 dias lá. Enfim, então a viagem internacional, tanto para quem vem quanto para quem sai do Brasil, ficou muito complicada nesse momento. E são 11 milhões de brasileiros que saem do Brasil todo ano, né, gastando 18 bilhões de dólares lá fora. Então, essa turma está represada, está presa aqui no Brasil, sendo obrigado, entre aspas, a ter o prazer de conhecer o próprio país, né? O próprio Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro e seu interior. O interior do Rio de Janeiro é muito interessante, né? E cada vez mais interessante com essas oportunidades que estão sendo criadas. Miguel Pereira está fazendo o seu case, está fazendo sua história, mas outras cidades que eu tenho conhecimento também estão se movimentando, estão se movendo para criar também destinos turísticos importantes, exatamente nessa alternativa da pandemia. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre políticas públicas complementares que podem ajudar a potencializar esse turismo para o interior do estado. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o empresário Sávio Neves para falar sobre o Parque Mundo dos Dinossauros, que está sendo construído em Miguel Pereira.
Sávio, você tem sido muito atuante na discussão do turismo no estado do Rio de Janeiro e participando de importantes fóruns. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são hoje as demandas principais que precisam ser trabalhadas pelas políticas públicas para fortalecer o turismo como um fator econômico relevante na retomada pós-pandemia. Ótima pergunta, Geisa. Eu queria só abordar aqui no lado do executivo, do governo do estado. Tem lá a Secretaria Estadual de Turismo, que é capitaneada, que é liderada pelo competente secretário Gustavo Tutuca, tem dado um show, né? Mesmo, né, em tempos de pandemia, ele tem se desdobrado em dar a sua contribuição, o seu esforço para desenvolver, para retomar a atividade do turismo. Tem lá também, na estrutura da Secretaria, a Turis Rio, que hoje é presidida pelo Sérgio Ricardo de Almeida, que já tinha sido secretário de Estado de Turismo. Portanto, são pessoas muito experientes, né, que têm muita cancha e muito conhecimento do nosso setor. Isso é ótimo, porque a gente ganha tempo, né, pega atalhos, enfim, de pessoas que já sabem o caminho para a gente, com menos dinheiro, com menos investimento, conseguir um retorno melhor para o nosso setor. Hoje mesmo nós estamos em São Paulo, fazendo a promoção do Rio de Janeiro aqui num shopping center e também num hotel, fazendo a venda direta para os agentes de viagem de São Paulo, que é o nosso principal mercado emissor, né? Então, na área do executivo, Geisa, te respondendo, nós estamos com um trabalho espetacular na Secretaria Estadual de Turismo. Na área do legislativo, nós temos na Alerj a Comissão Permanente de Turismo, né, que tem pessoas muito atuantes, a própria deputada Adriana Baltazar está sempre atuando conosco, enfim, os deputados que estão sempre, de alguma forma, relacionando com o nosso setor, até para olhar a questão legislativa, leis que possam contribuir para alavancar o nosso setor. Então, o Miguel Pereira é um pouco desse resultado, desse casamento, dessa combinação de esforços, tanto do executivo quanto do legislativo, porque você vê que em pouquíssimo tempo nós estamos conseguindo criar ali um destino turístico forte no interior do Rio de Janeiro. Há pouco tempo atrás, Miguel Pereira era conhecido só como o terceiro melhor clima do mundo e não tinha hotel para curtir esse clima. Então você vê que hoje as pessoas vão para lá para curtir o clima em boas instalagens, porque lá tem para todos os bolsos, tem hotel mais barato, tem camping, tem, enfim, hostels para garotada, mas também tem agora um hotel lá de alto nível, que custa um pouco mais caro, e da mesma forma, restaurantes para todos os bolsos. E é assim que a gente quer que aconteça nos 92 municípios aqui do nosso estado. Agora, voltando, né, ao parque em si, já tem data para a inauguração, para abrir as portas para o grande público? Eu imagino que as pessoas estejam curiosas, já queiram ir antecipar, saber quando que elas podem acessar os convites para quem quer ser o primeiro lá, botar os pés no parque e também visitar Miguel Pereira. Como é que está essa agenda aí para 2022? Então, Geisa, nós vamos fazer uma badalação grande, né, quando a gente for inaugurar. A previsão, né, nós estamos em obra lá, é março de 2022, portanto, o primeiro semestre do próximo ano. Estamos lá acelerando nas obras, já tem muita coisa feita, o acesso já está todo pronto. Então, agora a parte de infraestrutura, de escritórios, secretarias, a parte de alimentação, de quiosques, etc. Isso que eu te falei das tirolesas que vão acontecer, vai ser a maior tirolesa do Brasil, com mais de 1.100 metros de cabo de aço. Então, lá vai ter diversão para todas as idades, todos os gostos. Enfim, eu acho que vai ser bem interessante, num nível internacional. Aliás, hoje está fazendo 5 anos que a gente inaugurou o AquaRio, e também foi grande a expectativa na ocasião. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro um equipamento de primeiríssimo nível, né? Muito compatível ao que tem de melhor no mundo inteiro. Então, o AquaRio fica devendo nada para nenhum aquário do mundo inteiro. E o mundo dos dinossauros, a gente pretende colocar os dinossauros nas esteiras de malas dos aeroportos. Nós vamos badalar, as pessoas vão saber que inaugurou o Parque dos Dinossauros. Ninguém vai passar sem se pode até não ir lá no primeiro momento,
Agora, é o ar livre, tem tudo a ver com esse momento nosso agora, então não é um ambiente confinado, né, é uma área, muito pelo contrário, uma área de conservação ambiental muito verde, muita natureza, então acho que vai combinar bem com esse momento agora. Quando a gente falou da inovação lá no primeiro bloco, era muito por conta disso, né? Na verdade, respondendo aí os desafios da atualidade, do pós-pandemia, que as pessoas estão buscando o ar livre, buscando conhecer destinos próximos, e aqui no Rio de Janeiro a gente ganha com mais esse investimento que está sendo feito, a possibilidade de levar crianças, adultos, trazer os avós juntos para poder curtir essa nova atração. Queria que você falasse, sabe, sobre o funcionamento. A previsão é que funcione de segunda a domingo, como é que vai ser essa agenda? Como é no Corcovado, como é no Aquarrio, é direto. Turismo não tem descanso. A gente brinca que o glamour é só para quem visita. Para quem está nos bastidores, atrás do tapume, é muita graxa, muito suor, né? Então, são 365 dias por ano. Nós vamos abrir de 8 da manhã até às 18 horas, né? Inclusive, algumas atrações vão ser noturnas, porque também tem aquele clima lá de criar um ambiente de mistérios, né? Então, também tem um funcionamento noturno excepcionais. Você tem ali trilhas para caminhadas, enfim. Aliás, são 3 trilhas de 3 eras diferentes, Cretáceo, Jurássico, né? Que vão ter os robôs, esses 42 robôs, os bonecos de dinossauro, que emitem sons, que se movimentam, todos eles importados da China. Nós já fizemos a importação, então eles estão sendo agora finalizados para embarcarem no navio, chegarem no porto do Rio de Janeiro. Nós vamos levar de caminhão lá para Miguel Pereira e lá fazer toda a montagem com os chineses. Os chineses vêm, ajudam a montar isso, como nós fizemos lá na Roda Gigante, por exemplo, quando a gente inaugurou a roda também veio da China. Eu fui lá na China comprar a roda e os chineses vieram, juntaram com a nossa equipe local e montaram a roda, dando a garantia e o conforto e a segurança do funcionamento. E assim vai ser lá no Parque dos Dinossauros também, com a montagem desses robôs que estão chegando aí da China com muita qualidade. Tem um, inclusive, que eu já vou aqui dar o spoiler. Tem um que vai ser o maior do mundo. Ele tem 30 metros de comprimento e 13 metros de altura. É enorme, é um gigante. Um deles, são 42, esse é o maior deles. Olha, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui o programa está super curioso, e aí já pode anotar na agenda, galera. A partir de março a gente vai ter aí, um pouquinho antes, porque isso começa a se falar muito antes, aí a gente vai ter notícias sobre esse novo empreendimento em Miguel Pereira. Sabe, queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente no Rio em Foco, abrindo aí um espaço na sua agenda de trabalho em São Paulo hoje. E para você, telespectador que acompanhou a gente até aqui, lembrar que a gente tem esse conteúdo também em formato de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.